Então vamos lá. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino dos animais, ele é formado por órgãos que produzem hormônios ou também formado por células individuais que produzem hormônios. Estas células individuais podem estar localizadas em órgãos com outras funções, não apenas de produção de hormônios. Bem, hormônios são substâncias secretadas e liberadas para dentro do sangue. Então, uma célula que secreta hormônios, que produz hormônios, é uma célula considerada endócrina. Lembrando dos conceitos de exócrino ou endócrino, endócrino é um produto de secreção de uma célula que é liberada para o conjuntivo e deste conjuntivo já direto para a corrente sanguínea. Por conceito, essas células endócrinas estão organizadas no tecido epitelial secretor. Então, existia o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial secretor. E aí, este secretor é que podia ser endócrino ou exócrino. Hoje, nós vamos falar, então, do tecido epitelial secretor endócrino, tá? Que libera o produto de secreção. O ponto final vai ser a corrente sanguínea, mas às vezes a célula não passa direto para a corrente sanguínea e às vezes passa por um espaço pequeno de tecido conjuntivo e desse conjuntivo sim entrará na corrente sanguínea, porque o vaso sanguíneo facilita a entrada de moléculas dentro da luz do vaso sanguíneo. Essas substâncias, então, secretadas por células endócrinas, elas são denominadas de hormônios. E o que são hormônios? Hormônios são substâncias secretadas por células endócrinas que liberadas no conjuntivo e deste para a corrente sanguínea e que tem uma função bem específica, atuar em outra célula. Então, o hormônio, ele é um sinal, é uma molécula em si, né? Fisicamente ele existe, é uma molécula, que pode ser inclusive medida em exames de sangue, e que vai atuar em células que têm receptor para esse hormônio. Então, o hormônio, ele vai atuar apenas em órgãos-alvo. O que são órgãos-alvo? Órgãos-alvo são órgãos que apresentam células com receptor para aquele hormônio. Dessa forma, não existem órgãos que tenham receptores para todos os hormônios. Não. Determinados órgãos têm receptores para determinados hormônios. Não existem absolutamente nenhum órgão que tenha receptor para todos. O órgão-alvo vai ser o órgão que tem células com receptor, mais ou menos como um sistema de fechadura e chave. Então, só vai, sendo que a chave é o hormônio nessa representação que eu falei aqui para vocês. Então, a chave vai circular pela corrente sanguínea e vai atuar em células que tenham aquela fechadura, certo? Então, só vai se encaixar lá. Nessa representação aqui que aparece para vocês, ela explica que esse transporte do hormônio, o mais conhecido é este aqui, onde a célula secretora do hormônio libera aqui essas vesículas próximos a um capilar sanguíneo. Esse hormônio entra no capilar sanguíneo e é transportado para atuar em outro local. Essa, então, é o que se chama de liberação endócrina, tá? É o que a gente mais lembra quando pensa em hormônio. Mas existem outros dois tipos de ação dos hormônios. Existe um tipo que uma célula secreta e atua na célula do mesmo órgão, de uma célula vizinha dela, tá? Como é o caso aqui dessa representação. Então, essas células liberam aqui o produto, o seu hormônio, vai aqui para o conjuntivo, pode atuar em células do conjuntivo, mas também em células do próprio órgão. O que é o receptor? O receptor nessas representações, aqui está o hormônio, ele é essa molécula aqui,
que está onde? Na parede, na membrana celular da célula-alvo. Então, o receptor, na maioria das vezes, ele pode até ficar dentro da célula, mas na maioria das vezes ele ocorre na membrana celular externa, na face externa da membrana celular, da célula-alvo. Esse tipo de secreção aqui, que secreta e atua no mesmo órgão, só que em outra célula, é chamado de parácrino, certo? Em alguns órgãos ocorre esse tipo de comando endócrino. E o terceiro tipo de ação dos hormônios é dentro da própria célula. Então, ele faz uma autorregulação. É o chamado, então, autócrino. Autócrino porque ele autorregula. A célula secreta hormônio, como é mais ou menos assim, ela não responde para ninguém, mas ela responde para ela mesma a produção de hormônio. Então, ela secreta hormônio e esse hormônio atua, encaixa no receptor para ele mesmo. Bom, mas e o que será que pode acontecer? Como o mecanismo aqui, essa célula, por exemplo, não responde a outros hormônios, quando ela é estimulada para a produção de hormônio em quantidades, por exemplo, altas, isso fica no conjuntivo e é percebido por esses receptores e faz o que? Uma regulação, por exemplo, pode diminuir a produção dos hormônios. Então, quando está muito alta a circulação, pode atuar nela mesma, fazendo com que ela baixe a produção do hormônio. Tá? Então, tem esses três tipos e hoje nós vamos falar que tem órgãos de um tipo e órgãos de outro, sendo que a maioria vai ser esse sistema aqui, tá? O sistema, então, a forma de atuação endócrina. Essa célula-alvo, ela pode receber, né, a informação ou o estímulo vindo pela corrente sanguínea, então representada aqui como células-alvo, tá? Pode receber vindo o hormônio pela corrente sanguínea, direto, e aí ela tem aqui receptor para esse hormônio e vai atuar nele, ou também ela pode receber o hormônio vindo por uma célula nervosa, que se chama de rota nervosa. Então, é o neurônio, aqui são os dendritos, o corpo celular e o axônio dele, com o pé sináptico, e o neurotransmissor ser liberado na região sináptica, no pé sináptico. E aí, muitas vezes, neurotransmissor também vai fazer uma resposta em outra célula. Ele pode não ser um hormônio especificamente, mas ele é um neurotransmissor que faz efeito na célula alvo, que tem receptor para essa substância, esse neurotransmissor. O que nós normalmente falamos sempre é esse sistema aqui, endócrino, tá? Que as células respondem a hormônios secretados e carregados na corrente sanguínea. Mas é só para vocês saberem que às vezes as células também podem responder a uma rota nervosa, tá? Respondem a um neurotransmissor. O organismo animal, ele tem vários órgãos, todos secretores de hormônios, e também existem células dentro de outros órgãos secretores de hormônios. Por exemplo, o pâncreas, a gente já viu no sistema digestório, ele quase 99% dele é formado por ácidos que secretam enzimas pancreáticas, mais 1,5% é formado por cordões endócrinos, que liberam a sua secreção dentro de capilares sanguíneos. Então, aqui nós vamos ver que dentro de um órgão maior existem grupos de células que secretam hormônio. Vamos começar, então, pelo órgão que engatilha a produção de hormônios no organismo animal, que é o órgão chamado de hipotálamo. Ele é o comandante de todo o nosso sistema endócrino animal. Ele, na verdade, ele é uma glândula formada por tecido nervoso. Então, ele fica, aqui é o cérebro, aqui é o cerebelo, a medula, e ele fica na base do terceiro ventrículo cerebral.
Abaixo dele fica outra glândula que é a hipófise. Então, essa região aqui do cérebro chama-se então de terceiro ventrículo. Tá? Então, ele é o assoalho do diencéfalo e é a porção ventral do que se chama de terceiro ventrículo do cérebro. Então, isso aqui é tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado por células nervosas. Qual é o nome da célula principal do tecido nervoso, pessoal? Neurônio? Sim, muito bem, é isso aí. Então, se o hipotálamo é um tecido nervoso, ele realmente é formado por neurônios. Tá? E aí, esses neurônios vão ter uma função específica. Alguns vão secretar hormônios direto e outros vão mandar outras células secretarem hormônios. Então, nós temos no hipotálamo dois grupos principais de neurônios. E esses, anatomicamente, eles são classificados em núcleos. Núcleos são subgrupos de neurônios. Tá? Esse hipotálamo, então, ele apresenta dois grupinhos maiores e que, na verdade, eles são subdivididos, né, em três núcleos. Dois deles secretam hormônios efetivamente, que é o que se chama de núcleo supraóptico e paraventricular. E um dos núcleos do hipotálamo, um desses conjuntos de neurônios, tá, secretam não hormônio efetivamente, sim fatores hipotalâmicos, que não necessariamente são hormônios, eles são fatores que atuam na glândula abaixo deles, fazendo com que a glândula secrete hormônios. Tá? Então, eles são fatores reguladores, não são definidos como hormônios efetivamente. E esses fatores liberadores, fatores hipotalâmicos, são secretados por um grupo de neurônios desse núcleo chamado de neurosecretórios. Esse grupo primeiro aqui que eu falei, que secretam efetivamente hormônios, tá? O supraóptico paraventricular, ele está organizado dessa forma aqui, ó. Vou voltar aqui. Existem, então, neurônios, aqui que liberam, então, com o seu axônio, tá? Que vem aqui. O que eu estou desenhando aqui é um neurônio. Bom, esses núcleos aqui, supraóptico e neurosecretório, aqui, supraóptico e paraventricular, eles estão aqui. E eles fazem o quê? Eles produzem hormônios, dois tipos de hormônios, eles produzem o hormônio ocitocina e o hormônio antidiurético. Só que os neurônios daqui, eles não liberam produto de secreção dentro de capilares. O produto, esses dois hormônios, ficam armazenados em vesículas ao longo do axônio e fazem com que a hipófise abaixo deles é que seja responsável pela liberação na corrente sanguínea. Então é como se esses axônios eles se projetassem para uma outra região, dentro de um outro órgão, que na verdade é a hipófise chamada de neurohipófise, porque ela foi formada lá na vida embrionária por uma projeção desse tecido nervoso aqui também. Tanto é que ela está tudo em verde aqui, o que é tecido nervoso. Então, estes dois núcleos que produzem os dois hormônios, antidiurético e ocitocina, ficam com esses hormônios armazenados em vesículas no seu axônio. E esse axônio mergulha na neurohipófise. O axônio em si, ele não tem contato direto com um capilar sanguíneo para liberar efetivamente no corpo animal, mas a neurohipófise sim. Então, na neurohipófise, a função dela é só liberar o hormônio secretado pelo hipotálamo, que é vizinho dela, que mora em cima, no apartamento de cima dela. Tá? É como se alguém, então, o vizinho de cima
fizesse um buraco, né, no nosso teto, colocasse um cano cheio de hormônios e nós somos responsáveis por tirar esses hormônios dentro dessa tubulação e liberar para a corrente sanguínea. Então, e essa região da hipófise, chamada de neurohipófise, ela em si não secreta nada, ela só libera os hormônios. Tá? Dessa forma, por isso ela é chamada então de neurohipófise, porque ela tem uma origem nervosa mesmo, tecido nervoso. O outro grupo de núcleos do hipotálamo são chamados os neurosecretórios. E aí sim, eles liberam um produto que vai atuar também na hipófise, que é a vizinha de baixo. O que são esses chamados, então, o que é um neurosecretor, o que é um fator estimulador? São substâncias que não chegam a entrar na corrente sanguínea, e sim num sistema de vasos sanguíneos bem pequenininho, chamado de porta hipofisária. Esse sistema porta hipofisária, ele está aqui, ó. Aqui estavam os nossos núcleos que nós falamos, que só liberam a secreção, é liberado aqui na neurohipófise. Porém, os fatores, então, neurosecretórios, fator liberador, são secretados por esses neurônios do hipotálamo também, que liberam a secreção, esse fator liberador D, nesse sistema aqui, que são vasos sanguíneos que não vão direto para a corrente sanguínea. Eles irrigam só a hipófise. E aí essa hipófise, ela tem duas regiões. Uma região chamada de nervosa, que a gente já falou que é a responsável pela liberação de ocitocina e o hormônio antidiurético, e uma porção chamada de cordonal, que é chamado de adenohipófise. Então, esses vasos sanguíneos, onde os núcleos neurosecretórios liberam a substância, essa substância chega numa corrente sanguínea bem curtinha e já atua direto aqui na adenohipófise. Então, vem para cá. Por isso que ele não é considerado um hormônio, e sim um fator liberador. Porque o hormônio ele teria que entrar na corrente sanguínea sistêmica. E aí ele ia ter que daí fazer volta em todo o organismo e vir atuar aqui na adenohipófise. Mas se a célula-alvo já está ali, já é vizinha, a circulação já passa por o fator liberador já passa por uma microcirculação, uma mini circulação, chamada então de sistema porta hipofisário. Tá? Porque porta é a entrada e fica na entrada da hipófise. Por isso que é chamado de sistema porta hipofisário. De ambos, aqui da neurohipófise, quando ela é ativada a liberar os hormônios secretados pelo hipotálamo, esses hormônios vão para a corrente sanguínea. Na adenohipófise, também, esses fatores liberadores vão atuar aqui em células-alvo e vão fazer essas células secretarem mais ou menos hormônios, que irão aí sim para a corrente sanguínea. Então, também vão para a corrente sanguínea. Tá? Esta hipófise que eu falei, então, que é uma glândula que fica abaixo do hipotálamo, ela tem desenvolvimento na vida embrionária de duas origens. Ela tem uma projeção da região ventral do hipotálamo. Então, aqui é o cérebro, né, o encéfalo. E aqui ela se projeta aqui para baixo, tá? Fazendo, então, essa projeção para cá, formando, então, a neurohipófise. E também do assoalho do teto da cavidade oral dos animais, existe um despregamento, uma parte do epitélio se solta da cavidade oral, da região da faringe, e que vai em contato com esse tecido nervoso aqui, então formando essa região aqui. Tá? Ela saiu aqui da cavidade oral, formando a região da adenohipófise. Então, nós temos duas origens, por isso que a hipófise é formada por tecidos tão diferentes. A neurohipófise, basicamente, ela é só o axônio dos núcleos supraventricular e supraóptico. Paraventricular, desculpa, e supraóptico.
E a hipófise, então, glandular, ou a adenohipófise, é formada por cordões de células endócrinas. Tá? Então, são diferentes. Ela em si parece isso, duas bexiguinhas, assim, ó, grudadas. E histologicamente elas são bem diferentes e secretam substâncias completamente diferentes. Vamos começar pela que vem como projeção do hipotálamo. Ela vai apresentar uma enorme quantidade de capilares sanguíneos naquele formato de capilar fenestrados, aquele que permite a entrada de moléculas pequenas, mas também permite a entrada de moléculas maiores. E aí eu já trago para vocês a informação que os hormônios, eles são moléculas grandes. Mais de 90% dos hormônios dos animais, eles são lipo-hormônios. Lipo-hormônio é um hormônio que, para ele estar ativo e ser formado, ele precisa de lipídio. Ele é formado por lipídio e mais uma parte ativa. E dessa forma, uma alimentação muito pobre em lipídios afeta os hormônios dos animais. Quando o animal passa por uma restrição alimentar muito severa, os hormônios deles caem, as taxas hormonais caem bruscamente. E isso pode afetar, inclusive, a vida reprodutiva e o metabolismo do animal. Então, todas as nossas, vocês vão ver que todas as glândulas aqui explicadas, elas sempre vão trazer informação. Capilares sanguíneos fenestrados. Capilar sanguíneo fenestrado é aquele que o epitélio do capilar apresenta orifícios, embora a lâmina basal não. Com isso, ele permite passagem de moléculas grandes. Ah, permite de células? Não. Um capilar fenestrado não permite o trânsito de células grandes pela sua parede. E esses capilares, então, chamados de fenestrados, do tipo fenestrado, também apresentam algumas células de sustentação, chamadas de pituícitos, na neurohipófise, tá? Que são células só de sustentação mesmo, que formam uma estrutura para esses capilares, próximos, então, do axônio, do neurônio que vem lá do hipotálamo. A sua função da neurohipófise a gente já comentou, que ela armazena, porque o axônio passa dentro dela, então ela é responsável por armazenar, e quando informada para ela liberar o hormônio, ela também libera. Mas quando que ela é informada para liberar? Esses hormônios, eles ficam organizados, acumulados em vesículas ao longo do axônio, que vem lá do hipotálamo. E essas vesículas, para segurar esse hormônio ali, para não fazer esse hormônio, para impedir que esse hormônio vá direto para a corrente sanguínea, porque só tem que ir direto para a corrente sanguínea quando efetivamente precisa, esses hormônios, eles são ancorados, segurados dentro da vesícula por uma proteína. E a neurohipófise só vai liberar esse hormônio quando essa proteína sofreu uma alteração molecular, ela muda a sua conformação, uma alteração morfológica. Molecular é se a molécula da proteína mudasse, mas não, ela sofre uma modificação na morfologia dela, ela muda a forma dela e se solta do hormônio. E aí o hormônio consegue sair do axônio e ir para um capilar fenestrado. Certo? Então, quando os hormônios estão acoplados a uma proteína, ela fica segurando o hormônio para que ele não vá para a corrente sanguínea, porque é benéfico para o animal. Ela só vai soltar quando ela mudar sua conformação, e aí ela vai desacoplar do hormônio e o hormônio pode entrar na corrente sanguínea. E isso acontece em mais de um local, agora estamos vendo na neurohipófise. Essas vesículas são chamadas, então, vesículas com os hormônios, são chamadas de corpos de Ehring. Ficam dentro da neurohipófise. E o nome da proteína que segura esses hormônios dentro dos corpos de Ehring é chamado de neurofisina. Tá? Ela é uma proteína que fica
encaixadinha no hormônio. Quando ela muda a conformação, tipo como se fosse as mãos, quando ela muda a conformação, é que ela libera o hormônio para entrar nos capilares fenestrados, para entrar na corrente sanguínea e atuar em células-alvo de órgãos-alvo. Alvo de quem? Do hormônio antidiurético e da ocitocina. E nós vimos na semana passada que as glândulas mamárias, por exemplo, são órgãos que respondem à ocitocina. Até vocês me perguntaram, professora, tem relação da ocitocina com a mastite? Né? A ocitocina, ela faz abrir o ducto, o canal lactóforo, né? Ela faz liberar o leite. Depois da ação da ocitocina, depois que ela não responde, depois que ela diminui a taxa de liberação lá na neurohipófise, para de circular a ocitocina, ou melhor, diminui a níveis muito baixos, e a célula alvo dela, no caso do exemplo dado, da glândula mamária, volta a contrair e o esfíncter fecha. Então, isso que acontece. Esse hormônio é liberado sob uma determinada situação e depois para de liberar e baixa o nível do hormônio na corrente sanguínea e diminui a resposta lá na célula-alvo. É assim que ocorre esse jogo, é tipo um jogo de encaixe. Tá? Libera hormônio, atua lá, quando diminui a liberação do hormônio, diminui a atuação e volta tudo ao normal. Assim que funciona. Nessa imagem, ela está trazendo os núcleos supraóptico e paraventricular, para que vocês entendam, não são só um neurônio de cada um, é um grupinho de neurônios, tá? Supraóptico e paraventricular, e eles vão manter o seu axônio lá no órgão, numa porção do órgão lá de baixo, que é a adenohipófise. Dando um zoom aqui nessa região, o que que nós temos? Nós temos um capilar aqui fenestrado, e aqui o corpo do o axônio, né? O corpo celular tá lá em cima, no hipotálamo. O corpo do axônio com as vesículas contendo hormônio. E a vesícula ainda tem a proteína que acopla. Só quando essa proteína solta o hormônio é que ele entra na corrente sanguínea. E normalmente essa desacoplação, né, é via estímulo nervoso. Por quê? Porque o neurônio é uma célula nervosa. Então, é estimulado para que essa proteína, dentro da célula nervosa mesmo, se modifique a sua morfologia. E aí ela solta a proteína e a proteína dali vai para a corrente sanguínea. Isto aqui, gente, está ocorrendo na neurohipófise. Tá? Na neurohipófise. Ah, mas quem é que produziu o hormônio? Quem produziu o hormônio foi o hipotálamo. Quem liberou esses hormônios foi a neurohipófise. Depois, do lado da neurohipófise, existe realmente uma porção glandular, né? O tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular da hipófise é chamado, então, de adenohipófise. Ele se localiza na hipófise, essa que teve origem lá da cavidade da orofaringe, que iniciou por uma projeção lá do teto da orofaringe, lá na vida embrionária dos animais. A adenohipófise, ela tem uma estrutura em cordões, e aí vocês vão ter que lembrar um pouquinho. O tecido epitelial glandular, ele só tem duas apresentações. Ou ele é formado por cordões, como se fosse um colar de pérolas todo enovelado. Se a gente desse zoom, ia enxergar aqui células. Ou ele tem uma apresentação vesicular, onde aqui nós temos as células. Uma do lado da outra. A adenohipófise, ela só apresenta o tipo cordonal, que é esse aqui representado no esquema aqui, tá? E misturado com esses cordões, ou entremeados com esses cordões, uma enorme rede capilar de fenestrados. Então, os capilares sanguíneos também da adenohipófise são fenestrados, para que os hormônios entrem neles. Essa adenohipófise, ela vai responder, ela tem aquela mini circulação, microcirculação, que vem direto ali próximo ao hipotálamo.
Então, ela recebe os fatores liberadores que vêm lá do hipotálamo, tá? Do núcleo, então, responsável pela produção deles. A adenohipófise aqui, nessa imagem histológica, tá? De verdade. Isso aqui ela tem várias camadas dentro dela com tecido conjuntivo, formando então pequenos cordões, deixando, né, pequenos cordões de células entremeadas. Eu vou ir com a caneta aqui, ó, por um conjunto de cordões, só para vocês entenderem o que são cordões. Tá? Cordões são esse conjunto de células aqui, que a gente enxerga, a gente consegue até seguir eles. Bom, ela, por apresentar tipos celulares diferentes, esses tipos celulares diferentes se coram com tons diferentes na adenopófise. Existe 50% das células que se cora bem e outros 50% que não se cora. Desses que se coram bem, tem umas que se coram mais por corante ácido e outras por corante básico. Então, são chamadas de cromófobas e cromófitas, cromófilas. As cromófilas são as que se coram bem, e essas, então, representam células que coram com corante ácido, 40%, básico, desculpa, 40%, ou ácido, 10%. Quem são essas células diferentes, tá? Elas são divididas, então, em células que respondem à secreção aqui do hipotálamo, nessa microcirculação, e que esse fator aqui, digamos, fator liberador de mamotrofinas, vai atuar na célula chamada de mamotrófica. Só para entenderem, a terminação trófico significa alimentação. Tá? Lembram lá da biologia do ensino médio? Autotrófico, são indivíduos que produzem seu próprio alimento, e heterotróficos, indivíduos que não produzem seu alimento, precisam de alimento externo. Então, aqui, trófico é alimentação. O fator liberador, por exemplo, do hipotálamo, tá? Fator liberador mamotrófico, vai atuar nas células, tá? Que liberam, chamadas então de mamotróficas, e que vão liberar alguma coisa, um hormônio, aí sim, efetivamente hormônio, que vai atuar no nome onde já diz, na mama. O hormônio que atua na mama para produzir leite é a prolactina. O hormônio que atuava nas glândulas mamárias para fazer a ejeção do leite, a descida do leite, era a ocitocina. Então, são hormônios diferentes, com atuações diferentes, inclusive secretados e liberados por órgãos diferentes. Aqui, o hormônio prolactina vai atuar em fêmeas gestantes, a partir ele só vai ser estimulado, não precisa ser estimulado no início da gestação, só vai ser estimulado do meio, já no terço final da gestação, essa cadeia aqui, por exemplo, e vai atuar então no desenvolvimento das glândulas mamárias. Tá bem? Outro tipo de célula que ocorre na adenopófise são as gonadotróficas. E essas células vão liberar hormônios chamados de reprodutivos. Os hormônios gonadotróficos, eles atuam nos testículos e atuam nos ovários e no útero. Tá? Então, são hormônios que vão atuar quando precisa. Então, por exemplo, no indivíduo jovem, antes da puberdade, esses hormônios estão bem baixos. No momento que antes de entrar na puberdade do animal, esses hormônios vão sofrendo estímulo para serem aumentados. E aí eles vão atuando na produção de células de gametas masculinos e femininos, em machos e fêmeas. E aí isso vai estimular também o crescimento muscular e os caracteres secundários nos machos. Outro tipo de célula, tá? Se tiverem dúvida, abram o microfone e perguntem, pessoal. Outro tipo de célula que ocorre na adenopófise são as tireotróficas, e elas vão responder produzindo hormônios que vão atuar na tireoide. Na tireoide, existem vários hormônios que atuam basicamente no metabolismo celular.
tá? De células tanto do metabolismo celular quanto de células que têm relação com o tecido ósseo. Outro tipo de células da adenohipófise são as corticotróficas, que atuam então na região da adrenal, são glândulas que ficam vinculadas ao ângulo superior dos rins, tá? São adrenais ou suprarrenais chamadas, e vão atuar na região cortical desse órgão, fazendo ele inclusive secretar outros hormônios. E o último tipo de células da adenohipófise são as somatotróficas. Soma significa corpo, então são hormônios do crescimento, tá? Que atuam basicamente no tecido ósseo e tecido muscular, certo? O hormônio do crescimento, por exemplo, é secretado pela hipófise. E aí ele é que vai atuar no crescimento ósseo dos indivíduos. Até aqui tem dúvida, gente? Nada, nada? Então tá bem. Vamos adiante. No terceiro ventrículo do tecido nervoso também se localiza uma outra glândula chamada de pineal. Essa glândula é responsável por receber, na verdade, a informação pelo nervo óptico, através da retina. Então, vamos lá. Ela percebe as alterações de luminosidade e regula o ciclo biológico dos animais, chamado de ciclo circadiano, porque ele circunda ao longo do dia, 24 horas. Bem, como é que essa glândula funciona? Ela efetivamente libera dois hormônios. Ela libera então de noite um hormônio que baixa o metabolismo, que é a melatonina, e de dia um hormônio chamado de serotonina, que é um hormônio, ambos os hormônios são hormônios de estabilização do metabolismo animal. Como ela recebe isso? Como ela produz ora um hormônio, ora outro? Porque ela recebe informação através da retina, e a retina é a parte final, a parte mais anterior, mais posterior dos olhos, e que a retina tem uma parte formada por neurônios, e a retina é nervosa, e esses neurônios informam, via sistema nervoso central, até o nervo óptico, para essa glândula que informa se a luminosidade está diminuindo, começa a haver estímulo de melatonina. Se a luminosidade está aumentando, começa a haver secreção maior de serotonina. Tá? Em espécies onde o ciclo reprodutivo também tem a relação com a luminosidade do dia, como os ovinos, como os caprinos, como os equinos, essa glândula é essencial para liberar, para estimular também a produção de gonadotrofinas, hormônios que afetam o sistema reprodutivo dos animais. Sendo que nos ovinos e nos caprinos, o que estimula a produção de gonadotrofinas é a diminuição de horas de luz por dia. E nos equinos, o que aumenta a produção de gonadotrofinas é o aumento de horas de luz por dia. Então, fêmeas entram em cio na primavera, podem até entrar em outros, mas em outras épocas. Porém, a época preferencial é na primavera, ou a mais biologicamente e evolutivamente a mais vinculada à espécie, e ovinos e caprinos entram em cio no outono. Ah, mas meu tio lá coloca as ovelhas em cria em janeiro e fevereiro. Beleza, elas entram, elas ciclam em janeiro e fevereiro. Só que a maioria delas entra em cio no outono, em abril e maio. Tá? Deixando natural, algumas vão entrar antes mesmo. Só que a maioria vai entrar no outono. E doutora, isso ainda tem... Oi, fale. Isso também não afeta na produção de leite? A produção de esse ritmo das horas de luz por dia? É de absorver pela retina e mandar informação.
Para o leite, não. Para o leite, ocorre a liberação aí, não do hormônio em si, e sim ela sabendo tu diz uma fêmea leiteira? Ou no caso dos ovinos e equinos? Sim, de uma fêmea leiteira. Tá. Na fêmea leiteira, ela vai relacionar as horas de luz do dia, não necessariamente com os hormônios gonadotróficos, tá? Não os que vão atuar lá nos ovários ou no útero. E aí sim, com o estímulo, ela vai saber que vai diminuindo a luminosidade e ela já está acostumada com aquela hora, o metabolismo, o rebanho todo isso, e se aproximando do estábulo, e aí ela não necessariamente precisa passar por uma produção de melatonina para produzir leite. E sim, a retina também vai informar para o hipotálamo que está chegando na hora daquele manejo que ela já sabe, e vai começar a liberação de ocitocina para ir abrindo o canal do leite. Tá? Então, também vai fazer essa mesma, a informação vem pela retina, mas não vai precisar passar pela pineal. Vai pelo nervo óptico lá para o sistema nervoso central e vai atuar no hipotálamo, que vai fazer a produção. A produção de ocitocina, ela é constante, só que libera lá pela neurohipófise só quando for necessário. E aí, no caso do exemplo que tu perguntaste, do rebanho leiteiro bovino, ele vai informar naquela hora do dia, onde já sabe que a luminosidade está baixando e que já existe o hábito, um ato reflexo de ser ordenhado naquele época, com aquela taxa de luminosidade menor, quando começa a baixar, às 5 da tarde, e aí vai liberar ocitocina e que vai atuar lá na abertura do ducto na mama. Tá? Mas não necessariamente passa, não necessariamente, ela não passa pela pineal. Tá bem? Tá bem. Eu gosto muito quando vocês perguntam. Essa estrutura da pineal também, ela vai ter, como ela é um tecido nervoso, né? Ela vai apresentar células secretoras, tá? Células chamadas de pineanócitos. Às vezes, em alguns animais, podem ter areias que são chamadas de areias cerebrais, que são tipo cálculos, mas não causando nenhum problema no órgão em si. E ela vai ter uma estrutura também que segura ela de fibroblastos e fibras colágenas e elásticos, tá? Que são fibroblastos. E como é tecido nervoso, ainda tem aquelas células da glia que são de sustentação. Ela em si não é uma glândula que chame muita atenção, mas ela é importante para a regulação do nosso ciclo. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem que vai para um local que tem muitas horas de diferença, da onde a gente está acostumado a viver, a gente dá uma desregulada nessa pineal. Por quê? Porque a gente não produz os hormônios que vão começar a baixar o metabolismo para a gente ter sono no mesmo horário. A gente está acostumado com aqui no sul, e aí, digamos, a gente vai lá para o norte do Brasil. E lá a luminosidade é completamente diferente. Então, essa mudança de fuso horário que a gente percebe em humanos quando viaja, ou que a gente escuta falar que isso ocorre, é fruto dessa pineal, que ainda não se acostumou com a luminosidade. Tá? Ela que regula, então, o ciclo, né? O metabolismo de dia e de noite. Aí nós estamos descendo, né? Nós estamos lá no cérebro, depois abaixo do ventrículo, no hipotálamo, na região posterior, então, que era a pineal, e aí nós chegamos na região da tireoide, que ela fica abraçada aqui na traqueia. Então, ela tem tipo duas asas de borboletas que ficam abraçadinhas na traqueia. Elas fazem a volta na região, então, no animal quadrúpede, fica aqui na região, então, ventral da traqueia. A tireoide, ela tem uma cápsula de tecido conjuntivo bem densa. Então, quando vocês escutarem falar de cápsula, é um capacete de tecido conjuntivo, tá? Denso não modelado. Toda cápsula é de denso não modelado. E aí, dentro da tireoide, ela ocorre inúmeros, centenas de vesículas, que é a outra organização do tecido epitelial glandular. Então, ou ele era em cordões, ou ele é em vesículas.
Então, cada vesícula da tireoide, ela é composta por células cúbicas secretoras de hormônio. E que hormônios são esses? O T3 e o T4. O que significa T3 e T4, professora? T3 é triiodotironina. 3 é de 3, ela tem 3 moléculas de iodotironina. E T4 significa tirosina. Então, isso aqui que eu estou circundando para vocês é uma vesícula ou folículo da tireoide. E essas células secretam esses 2 hormônios e liberam para o interior. O interior dessa vesícula é cheio desses 2 hormônios, ligados a também uma proteína, que fica segurando os hormônios. E libera quando? Quando há uma sinalização, desacoplando essa proteína e liberando o hormônio. Aí o coitado do hormônio vai ter que passar novamente pela própria célula e chegar aqui nos capilares fenestrados. Tá? Bom, essas aqui, cada uma dessas aqui é chamada então de vesícula ou folículo tiroidiano, da tireoide. E o que fica dentro dele é chamado de coloide. Então, o que é coloide? Coloide é uma combinação dos 2 hormônios, T3 e T4, e mais a proteína ligante. O que fica aqui dentro, então, é esse coloide. É um sopão dos hormônios com a proteína ligante, para entenderem. E esses hormônios, eles são hormônios, todo hormônio que fica vinculado a uma proteína, ele é um hormônio que ele é necessário em altas taxas, só que em determinado período do dia, em determinado horário do dia. Assim como a ocitocina que a gente deu o exemplo ali. Quando é liberada a ocitocina? Só quando precisa ejetar o leite ou na hora do parto. São 2 momentos fundamentais que a ocitocina precisa estar liberada em altas quantidades, em altas doses. Aqui também, o T3 e T4 são hormônios que regulam o metabolismo celular. E não precisa ter esses hormônios, os animais não precisam ter esses hormônios em altas taxas sempre. Por quê? Porque senão o metabolismo celular ia ser sempre muito acelerado. Aí vocês podem dizer assim, ah, que bom, mas aí ia produzir leite bastante, ia produzir carne bastante, ia produzir ovos em grande quantidade. Só que desgasta o animal, não dá tempo de repor todas as energias. Então, esses hormônios são necessários no início do dia, em grandes taxas. Tá? Bom, isso tudo fica organizado, esses hormônios são secretados por essas células que ficam aqui, formando os folículos ou vesículas. São chamadas de células foliculares. Mas também a tireoide tem um segundo tipo de célula que fica entre esses folículos, ó. Fica entre os folículos. São chamados, então, de célula parafolicular, fica lateral ao folículo. E ela vai produzir um hormônio chamado de calcitonina. Adivinha? Tem relação com o cálcio. Esse hormônio secretado pela célula parafolicular da tireoide vai atuar lá naquelas células que vocês estudaram na histologia de tecidos. Que célula que secreta, então, tecido ósseo? Osteo? Osteoclastos? O clasto, ele come tecido, ó. Esse C aqui é de come-come, tá? Então, o osteoclasto, ele degrada tecido ósseo. Mas a célula que auxilia a deposição de cálcio e que produz osteoide é a osteoblasto. Tá? Então, o clasto degrada tecido ósseo e o osteoblasto produz tecido ósseo. Elas são antagonistas, uma faz uma coisa e outra faz a outra. Esse hormônio calcitonina, ele auxilia que o cálcio fique depositado no osteoide produzido pelo osteoblasto. E não adianta produzir bastante tecido ósseo se ele não é mineralizado.
Precisa ter, então, uma quantidade de cálcio na alimentação animal e esse cálcio ir para os ossos, tá? Não ficar só na corrente sanguínea. E também o cálcio vai ser necessário também para a contração muscular, que vocês já estudaram na histologia do tecido muscular. Mas aqui, a tireoide, então, produz dois grupos de hormônio bem diferentes. Um que atua no metabolismo de todas as células, dando uma acordada nele, e o outro que vai acionar a maturação, a calcificação do tecido ósseo. Como, professora? Ela facilita a chegada do cálcio, tá? Disponibiliza, facilita a calcificação do osteoide, que foi produzido por células osteoblastos, e ela diminui o metabolismo do osteoclasto. Aí sim, que é a célula que libera enzimas que degradam o tecido ósseo. Então, ela auxilia na formação do tecido ósseo de duas formas. Ela diminui, ela dá uma reduzida no metabolismo dos osteoclastos e ela disponibiliza, facilita a calcificação do tecido ósseo recém-formado. Então, adivinhem, os animais jovens têm esses hormônios em altas taxas. Por quê? Porque precisa metabolizar e precisa calcificar o tecido ósseo recém-formado. Então, forma, deixa de degradar, porque os osteoclastos estão com metabolismo mais baixo, forma tecido ósseo e calcifica, forma tecido ósseo e calcifica, forma tecido ósseo e calcifica. E a desmineralização dele é muito baixa. Só é remodelado para o osso crescer no sentido, na forma certa. Tá bem? Então, a tireoide tem esses dois grupos de células com funções bem diferentes. Por exemplo, vocês já ouviram falar ou conhecem alguém que tem algum problema de tireoide? Quem já ouviu falar, me diga que nome, por exemplo, tem alguma alteração na tireoide. Tem o hipotireoidismo. Tá? Temos dois. Tá, isso aí. Então, a tireoide, ela tem basicamente dois tipos de alteração. Tem o hipotireoidismo, que os folículos produzem uma pequena quantidade de hormônios. Desses aqui, principalmente, são os mais notados. E aí o sujeito precisa introduzir esses hormônios via oral. A pessoa toma os hormônios de manhã para que a taxa metabólica aumente e faça acordar o metabolismo celular. E tem um segundo tipo de alteração que é o hipertireoidismo, onde os folículos produzem uma grande quantidade desses hormônios. E aí o metabolismo celular é muito alto. E normalmente a pessoa inicialmente é muito acelerada e depois começa a emagrecer muito. Por quê? Porque o metabolismo celular é tão alto que vai desgastando todos vários níveis orgânicos do indivíduo. E aí precisa tomar uma outra medicação que tenta diminuir o metabolismo da tireoide. Tá? Então, só para entenderem, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, nenhum dos dois dele é bom. Porque o hipo precisa, né, sempre estar tomando uma medicação para subir e no hiper para baixar. Né? A tireoide, ela regula o metabolismo. Mas aí vocês lembrem o seguinte, quando a gente viu lá a adenohipófise, tinha uma ligação dessa tireoide com as células lá tireotróficas. Então, às vezes, quando a gente tem um animal de muito valor e que descobre uma alteração dessa, tem que ver qual é a origem. Se é a própria tireoide que tem esse hipertireoidismo, por exemplo, ou se é lá a adenohipófise que comanda a tireoide, se não é a adenohipófise que tem esse hormônio tireotrófico produzido em altas taxas. E que também pode ser quem controla a adenohipófise. Estou indo lá para cima. Pode ser o hipotálamo. Então, os hormônios, gente, eles não funcionam sozinhos. Eles funcionam sempre tipo uma cascata. Como se a gente botasse uma mola e ela fosse descendo de degrau em degrau. É um elo da cadeia atrás do outro, em termos de hormônios. Tá?
Ficou alguma dúvida disso, da parte dessa da tireoide? Não? Então vamos adiante. Aqui está a imagem, né, do coloide, aqui está, o coloide fica toda essa substância que fica dentro, tá? E nessa imagem histológica a gente está mostrando aqui as células da vesícula ou folículo, tá? E aquelas parafoliculares ficam aqui, ó, ficam entre, tá? E nessa imagem histológica aqui elas ficaram muito pequenas, aqui, ó. E aí, entremeadas entre folículos e essas células parafoliculares, tem também capilares fenestrados, por onde os hormônios precisam chegar na corrente sanguínea, para atuar lá no tecido ósseo, o hormônio calcitonina, ou atuar em células de todo o organismo, que pelos hormônios T3 e T4. Tá? Então, capilares de glândula endócrina sempre fenestrados. Essa imagem aqui, ela está trazendo a vista caudal, então, do esôfago, tá? Ou superior do esôfago nos quadrúpedes do esôfago. A traqueia, os anéis de cartilagem aqui do tecido muscular. O final aqui da tireoide, que ela vem abraçando do início da traqueia até a região posterior. E aí nós temos de 4 a 6, dependendo da espécie animal, de glândulas bem pequenininhas, perto do tamanho da tireoide, glândulas bem pequenininhas, também cordonais, que são chamadas de paratireoides. As paratireoides, perto da tireoide, ela tem uma apresentação completamente diferente. Ó, a tireoide, ela tem folículos de diferentes tamanhos, reparem aqui, ó. Capilar sanguíneo, células parafoliculares, e a paratireoide, ó, tem essa conformação em cordões. Aqui a gente até consegue ver por onde andam aqui os núcleos das células. A paratireoide, então, tem uma apresentação cordonal. A tireoide tem uma apresentação folicular. E por que nessa lâmina histológica ela está uma do ladinho da outra? Porque para fazer a lâmina histológica, nesse caso, foi cortada uma região aqui, ó, onde pegava a tireoide e a paratireoide. Tá? Então, essa paratireoide também é um órgão extremamente importante, porque ela vai atuar no metabolismo também do tecido ósseo. Ela é formada por uma cápsula de tecido conjuntivo e dentro dela milhares de cordões celulares de células chamadas de células principais. São células, então, secretoras de um hormônio chamado de parato-hormônio. E entre os cordões celulares dessas células principais ocorrem capilares fenestrados. Eu não vou cansar de falar desses capilares fenestrados para vocês gravarem bem. Bom, o que faz esse parato-hormônio? Esse parato-hormônio, ele atua estimulando os osteoclastos. Quem era mesmo os osteoclastos? Aqueles que degradam o tecido ósseo. Então, a calcitonina e o parato-hormônio são dois hormônios secretados na mesma região do organismo animal. Parato-hormônio pela paratireoide e calcitonina pela tireoide, que tem ações antagonistas. Enquanto o parato-hormônio estimula os osteoclastos, a calcitonina diminui o metabolismo de osteoclastos. E é claro que depende dentro da vida do animal, da fase da vida, eu vou ter taxas maiores de um ou de outro. Certo? Então, por isso que eles não são sempre em níveis altos, nem sempre em níveis baixos. Quando os ossos estão sendo formados, calcitonina está maior e parato-hormônio está menor. Quando os níveis de calcitonina regulam, os de parato-hormônio regulam e a tendência é que eles fiquem sempre equilibrados, mas nem muito altos, nem muito baixos. Certo? Existem algumas alterações assim como tem aí o hipertireoidismo, existem algumas alterações que os animais cursam com hiperparatireoidismo. É um aumento da secreção das paratireoides. E adivinha?
aumenta a produção de paratormônio, aumenta a degradação de tecido ósseo, e aí esse cálcio vai para a corrente sanguínea. E o tecido ósseo fica amolecido. Os animais cursam, às vezes, com, inclusive, fraturas ósseas espontâneas ou, pelo menos, amolecimento dos ossos longos. Tá? Isso não é raro de acontecer. Mas aí, gente, a gente não pode errar no nosso balanço nutricional. Quando vocês estiverem fazendo uma formulação de ração, vocês não podem errar no balanço de minerais, porque pode causar uma alteração no próprio órgão, tá? Nas próprias glândulas aqui, como um dos exemplos é um hiperparatireoidismo, né? Ele pode ser fruto de um metabolismo do animal, mas pode ser fruto também de um erro no balanço da dieta. Tá bem? Essas células, então, não vão acumular esse hormônio, vão secretar e vão liberar direto para a corrente sanguínea. Ah, mas e quando não precisa muito desse hormônio? As células diminuem a produção dele. Ele não precisa ficar acumulado grande quantidade de energia. Não, diminui. Ele produz muito pouco, quando não é necessário, né? Níveis altos do paratormônio. Vamos adiante? Vamos lá. Aí sim, passando então, baixando para a região lombar, tá? Para a região até sacral, nós chegamos nos rins. E os rins apresentam no seu polo apical duas glândulas, uma glândula em cada rim, tá? Essa glândula é chamada de suprarrenal ou adrenal. Então, nós temos duas adrenais em cada animal. Ela é uma glândula compacta, em forma de triângulo, e que apresenta uma cápsula ao redor dela de tecido conjuntivo, a ponto de nós soltarmos ela dos rins, tá? Então, órgãos diferentes. E essa cápsula, ela fica ao redor da glândula, aqui tem só um corte dela, e se nós cortarmos ao meio, nós vamos ver visualmente já uma diferença. Uma região bem central, chamada de medular, e uma região periférica, chamada de cortical. Então, medula é sempre no centro e córtex é sempre ao redor. Tá? A camada medular secreta basicamente dois tipos de hormônio, e o grupo desses hormônios são chamados de catecolaminas. Tá? A camada periférica secreta três grupos de hormônios. De forma geral, eles são denominados de esteroides lipídicos ou corticoesteroides. Acho que vocês já ouviram falar dos corticosteroides. Esta camada cortical tem três subdivisões. A camada medular não tem subdivisões. Elas vão apresentar uma extensa rede de capilares e que se projetam, basicamente, em uma grande quantidade aqui na região medular e também na região mais interna da cortical. A cortical ela tem três regiõezinhas chamadas, então, de glomerular, fasciculada e reticular, essa que está cheia, mais próxima aqui de vasos sanguíneos. Bom, por que esses três nomes? Porque não é a organização da adrenal, ela tem regiões com células bem diferenciadas e que produzem hormônios bem diferenciados. De forma geral, eles são chamados de esteroides lipídicos. Mas olhando, né, a fundo, são hormônios completamente diferentes. Vamos a eles, então. Aqui essa representação está mostrando aqui os rins, a adrenal, o corte aqui é a camada medular, em verde a camada reticular, em roxo a fasciculada e em azul a mais periférica, que é a glomerulose. O que fazem essas células, cada uma delas? Todas elas são organizadas em cordões.
Só que aqui nós temos cordões nesse formato de glomérulos, como estruturas esféricas, que lembram um glomérulo renal. Aqui em cordões em forma de, como se fossem facetas, e aqui numa rede entremeada com capilares fenestrados, tá? Que é a reticular. Então, essa zona mais periférica da adrenal, que fica na região cortical, ela é responsável por hormônios que têm ação sobre o metabolismo de minerais. São chamados de mineralocorticoides. Um exemplo dele é a aldosterona. A aldosterona também ela vai atuar, assim como o hormônio antidiurético, produzido pelo hipotálamo e liberado pela neurohipófise, antidiurético, então vocês imaginam que diminui a liberação de urina. A aldosterona também tem ação sobre a diminuição da urina. E ela diminui a urina, a produção de urina, porque ela aumenta a reabsorção de água enquanto a urina está dentro dos rins, fazendo a filtração renal. Tá? Então, são hormônios que têm regulação sobre os minerais, chamados mineralocorticoides. Nessa zona fasciculada, que é a maior de todas elas, são produzidos hormônios chamados de glicocorticoides. São hormônios que precisam de uma molécula de glicose para serem formados. Um exemplo dele é a cortisona. Acho que alguns de vocês já devem ter escutado alguém falar, está tomando cortisona e tal. Bom, os glicocorticoides, normalmente, eles são hormônios que são produzidos em níveis baixos, mas no momento de estresse do animal, ele é produzido em grande quantidade, certo? Bom, no momento, e esse estresse, ele muitas vezes ele tem uma repercussão negativa na produção animal, né? Então, os hormônios, eles são produzidos em taxas normais, mas só que quando em níveis muito altos, eles trazem alteração da produção animal, tá? Vocês podem também, às vezes, escutar na vida de vocês, escutar assim, eu tô com um processo inflamatório, toma então um anti-inflamatório. E um anti-inflamatório normalmente é um corticosteroide, que é um hormônio, além, nesse estresse celular, ele diminui as reações de defesa do organismo. Aí vocês vão dizer, mas por que quer diminuir uma reação de defesa? Porque às vezes um processo inflamatório, ele toma uma dimensão tão grande que é mais fácil diminuir a resposta celular para não causar o edema, para diminuir para poder ser operado, ou então mesmo para poder ser tratado, ou para não causar dor pelo edema comprimir terminações nervosas. Então, quando a gente toma um anti-inflamatório, a gente está tomando normalmente um corticosteroide. Tá? Para vocês entenderem, assim, que aqui a gente está falando de uma coisa dos animais, mas que na vida real de vocês, muitas vezes vocês tomaram uma medicação que é similar a um hormônio produzido pelas adrenais de vocês. E os animais, muitas vezes, a gente precisa usar também anti-inflamatórios, certo? Qual é o problema? O problema é usar em excesso. Sempre o excesso é sempre ruim, tá? Bom, vamos à última então, que é a zona reticular, a mais interna da camada cortical. A zona reticular, ela é responsável por hormônios, dentre eles o mais importante, hormônios chamados de gonadocorticoides, dentre eles a testosterona. A testosterona, ela é secretada em machos e fêmeas. As fêmeas também têm testosterona, secretadas pelas adrenais. E os machos sempre têm o hormônio secretado a testosterona secretada pelas adrenais, e após a puberdade, o nível de testosterona adrenal é muito baixo, e após a puberdade, 99% da testosterona é secretada pelos testículos, por células que ficam entre os túbulos seminíferos, que nós vamos dar uma olhada nelas hoje. Tá bem? Então, esses hormônios são todos secretados na zona cortical. E a medular, o que ela produz? Ela produz substâncias que são denominadas de catecolaminas. Quem são essas substâncias? Epinefrina e norepinefrina.
tá? Que atuam como neurotransmissores de neurônios do sistema nervoso. Tá? Elas vão atuar por uma rota ou outra, simpático e parasimpático. São as duas rotas que entram. E entram aqui em capilares, sempre todos eles capilares fenestrados, para depois sair por uma veia medular e sair da adrenal. Certo? Reparem que são todas células cúbicas, né? Não tem grande diferença entre elas, só que elas estão organizadas em zonas diferentes. Bom, vamos adiante então, na mesma região do organismo animal, nós temos o pâncreas. E o pâncreas nós estudamos na aula de glândulas anexas do digestório, vendo que o pâncreas era responsável por mais de 20 tipos de enzimas pancreáticas que auxiliam a digestão, que fazem a digestão enzimática. Bem, no 1% do pâncreas, de 1,5% em algumas espécies um pouco mais, representa ou é formado por cordões de células que ficam em ilhas. Então, são chamadas de ilhotas pancreáticas. Aí, por que ficam em ilhas? Porque secretam um hormônio e o hormônio não tem que ir para o tubo digestório. Ele tem que ir para a corrente sanguínea. Então, a organização do pâncreas é quase tudo ácidos pancreáticos e essas ilhas pequenininhas, tá? De cordões celulares endócrinos, armazenadas, isoladas dos ácidos por uma pequena cápsula de tecido conjuntivo, e ali dentro tem um emaranhado de cordões celulares e de capilares fenestrados. O que o pâncreas endócrino produz? Ele produz basicamente 2 hormônios e mais pelo menos 3 hormônios que atuam nele mesmo. Os 2 hormônios principais do pâncreas são insulina e glucagon. Tá? De forma geral, o pâncreas ele tem a porção endócrina aqui de todas essas células aqui, e reparem que elas são diferentes. Ó. Aqui é um cordão celular e aqui a gente tinha os ácidos, tá? Com as células acinares e as centroacinares. O ducto aqui que levava a secreção do pâncreas também. Os vasos sanguíneos da porção exócrina do pâncreas são os contínuos. Os capilares, então, vou retomar, os capilares sanguíneos da porção exócrina do pâncreas são capilares do tipo contínuo. Os capilares sanguíneos da porção endócrina do pâncreas, o objetivo da aula de hoje, são do tipo fenestrados. Não pode misturar a secreção endócrina com a secreção exócrina. Então, são compartimentos diferentes. E a saída da secreção também é diferente. 70%, das células do pâncreas endócrino são células do tipo B ou beta. E elas são mais centrais. E essas células do tipo beta são responsáveis pela secreção de insulina. Tá? Cerca de 10%, então, de 10 a 20% das células do pâncreas endócrino são células do tipo alfa ou A e liberam, a sua secreção é glucagon. Qual é a função desses 2 hormônios? A insulina, ela ativa receptores para a glicose em todas as células do organismo. Então, quando o pâncreas libera insulina, todas as células do organismo expressam receptores para a glicose. E aí a glicose circulante no sangue é a que vai sair também pelos capilares contínuos em todo o organismo, consegue passar molécula de gases, de água e de glicose, que é uma molécula pequena, e as células que precisam de glicose chupam. Tá? Conseguem colocar a glicose para dentro. Para quê? Para se manterem vivas fazendo a sua função. Seja uma célula muscular, seja um fibroblasto, seja uma célula fagocitária, o que for. Certo? É a energia que ela precisa para sobreviver. O glucagon faz exatamente o contrário. Quando o pâncreas diminui a produção de insulina e aumenta, e também são hormônios tipo uma gangorra de pracinha de criança. Se um está alto, o outro está baixo. Se um está alto, o outro está baixo. O glucagon,
faz o contrário, faz com que as células de todo o organismo exportem, botem para fora a glicose, tirem a glicose do seu citoplasma e coloquem para fora e disponibilize essa glicose para a corrente sanguínea. Tá? Então, são efeitos completamente diferentes. Por isso que a insulina é chamada de efeito hipoglicemiante. Ela diminui a glicose sanguínea, porque a glicose sanguínea vai para dentro das células. O glucagon tem um efeito hiperglicemiante. Ele aumenta a quantidade de glicose na corrente sanguínea, porque faz com que todas as células exportem a glicose, tá? Retirem a glicose do seu citoplasma e disponibilizem para o conjuntivo e dele para a corrente sanguínea. Então, são efeitos completamente diferentes, secretados por células diferentes. Bem? Então, quando uma está alta, a outra está baixa. Quem secreta glucagon? Células alfa. Quem secreta insulina? Células beta. Tá? E ainda existe no pâncreas endócrino 2 tipos de célula ainda, células D e células ainda F. Essas 2 células secretam hormônios que atuam nos próprios órgãos do digestório. A célula D secreta um hormônio chamado de somatostatina, que inibe ácidos e ilhotas do pâncreas exócrino, da região, então, que secreta enzimas digestivas, e as células F produzem um polipeptídeo, uma molécula, que atua sobre elas mesmas, sobre células da própria ilhota pancreática, tá? Inibindo a secreção, então, do pâncreas. Desculpa, vamos lá de novo. As células F secretam esse peptídeo, um polipeptídeo pancreático, que induz, né, que diminui ou altera a secreção também do pâncreas exócrino, do pâncreas acinoso, tá? Dos ácidos pancreáticos. Então, as células D, somatostatina, atua dentro, então, das ilhotas e dos ácidos, fazendo um controle que se chama de parácrino, e as células F atuam fazendo um controle na porção exócrina do pâncreas. Essas 2 são sistêmicas, essas 2 são dentro do pâncreas mesmo. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho de células que estão dentro de órgãos que não necessariamente são endócrinos 100%. Vamos falar agora, então, de células que estão dentro dos ovários e de células que estão dentro dos testículos. Dentro dos ovários, os ovários como órgãos são os órgãos secretores de gametas femininos e os testículos, órgãos secretores de gametas masculinos. Entretanto, os ovários, eles vão apresentar 2 tipos de células responsáveis pela produção de hormônios muito importantes para o ciclo reprodutivo. Que células são essas? E que hormônios são esses? Nos ovários, nós temos as células chamadas de uma região chamada de teca interna. É uma região que fica ao redor de um folículo ovariano em crescimento. E essas células fazem parte do estrioma ovariano. O estrioma é a região que dá estrutura a um órgão maciço. As células da teca interna, então, secretam um hormônio chamado de estrogênio. E o estrogênio faz com que folículos que já produzem estrogênio, essas taxas de estrogênio alta, inibam outros folículos que estão em desenvolvimento. Então, nos ovários das fêmeas, vários folículos começam a se desenvolver, só que alguns começam a se desenvolver mais rápido e outros são mais devagar. Os mais rápidos começam a secretar, a partir de determinado estágio, já esse hormônio, estrogênio. E o hormônio estrogênio impede que folículos menores se desenvolvam, então eles vão atrofiar. Tá? Claro, em multíparas, isso é muito menos agressivo do que em uníparas. Tá? Mas em espécies, então, onde sejam 1 a 2 folículos, 2 ovócitos liberados a cada ciclo, isso é muito forte. Vários folículos entram em desenvolvimento e só os mais
evoluídos ou mais adiantados no crescimento conseguem secretar estrogênio, que vai inibir os outros. E os outros não vão ficar esperando até o próximo mês, lá, depois começar a evoluir. Eles vão degenerar, começar a ser fagocitados por macrófagos do próprio tecido do ovário. Tá? Então, esse estrogênio é secretado em ovários ativos. Bem? E o segundo tipo de hormônio secretado nos ovários é a progesterona. A progesterona é um hormônio que vai ser secretado nos ovários após a liberação do ovócito. Então, na região do folículo, onde liberam o ovócito, o resto das células, o ovócito vai para as trompas uterinas. E as outras células do folículo, que ficavam antes protegendo aquele ovócito, se modificam e começam a secretar progesterona. E essa progesterona tem um efeito bem importante sobre o crescimento uterino e sobre também a manutenção da gestação. Tá? Então, ela tem dois efeitos, sobre o próprio útero e sobre no crescimento do epitélio uterino e também na manutenção, no crescimento uterino e na inibição da contração uterina também. Então, enquanto tem progesterona, não há contração uterina. Certo? Bem, gradativamente, depois o próprio útero começa a secretar progesterona no caso de uma fêmea que emprenhe, né? Que haja a fecundação. Mas, em fêmeas mesmo, não havendo fecundação, existe a produção de progesterona. Logo depois da liberação do ovócito. Certo? Então, esses são os dois tipos de hormônios principais dos ovários. E nos testículos? Já vamos ver agora. Então, só para vocês entenderem, aqui a gente tem um ovócito em crescimento, já quase maduro, e tudo isso aqui é um folículo ao redor. A teca é essa camada aqui, ó, que está se organizando, formando uma estrutura circular ao redor do folículo. Isso aqui é a teca. Isso aqui vai produzir estrogênio. Tá? Depois que esse ovócito for liberado, essas células daqui mudam a sua organização e começam a secretar progesterona. Aí o ovócito vai para a tubo uterino. Já nos testículos, nós temos basicamente a secreção nos indivíduos adultos, após a puberdade, de testosterona. E a testosterona é secretada por células que ficam entre os túbulos seminíferos. O testículo ele é cheio de túbulos seminíferos, com a luz e onde o epitélio dos túbulos está maturando os espermatozoides, e entre esses túbulos seminíferos ocorrem células chamadas de células de Leydig ou intersticiais. São essas células as responsáveis pela produção de testosterona. E essa testosterona, ó, isso aqui é a luz de um túbulo seminífero, tudo isso aqui é ele. E a célula intersticial, ela fica aqui no meio, e a luz. Isso aqui tudo é o epitélio do túbulo seminífero, e aqui apresenta uma célula sustentacular e várias células da linha espermática em amadurecimento, a ponto que quando elas estiverem maduras, elas vão sair pela luz do túbulo seminífero. Tá? Então, a gente tem várias células aqui da linha espermática e várias também células que sustentam essa linha espermática. Então, isso aqui vai secretar testosterona. Essa testosterona tem principalmente duas funções: entrar nos capilares sanguíneos, secretado por célula intersticial, entrar na corrente sanguínea, fazendo então, atuando no metabolismo dos machos e também no comportamento deles, e atuar no desenvolvimento dessas células da linha espermática, fazendo com que elas evoluam até serem espermatozoides. Então, a testosterona tem uma ação sistêmica e tem uma ação local, no mesmo órgão. Tá bem? Então, com isso, gente, se tiverem dúvidas, fico agora bem abertas